Olá, meu nome é Marla. Essa é a 9ª aula da disciplina Histologia Especial Comparada e a última do sistema urinário. Hoje vamos falar desse sistema em alguns animais. Para falar desse sistema é importante a gente falar os tipos de excretas que existem. Começando pela amônia, é a mais tóxica. Em compensação, muito solúvel em água. E é produzido por animais que vivem na água ou em parte do seu tempo, pelo menos, estão na água, como os anfíbios, peixes e invertebrados aquáticos. O tipo intermediário de toxicidade é a ureia, produzido pelos anelídeos, peixes cartilaginosos, anfíbios, alguns répteis e por nós, os mamíferos. O último, então, o ácido úrico, é o menos tóxico, mas também o menos solúvel em água. Excretado junto com as fezes dos animais. Isso acontece em quem? Insetos, répteis e aves. Agora nós vamos falar os tipos de rins que existem nos animais. Estes tipos que nós estamos vendo aí, pronéfro, mesonéfro, metanéfro, são os nomes embriológicos, ou seja, formato que este órgão assume durante o seu desenvolvimento embrionário. Vamos ver como isso fica. O pronéfro, ele está presente em todos os vertebrados no começo do desenvolvimento, mas ele não é funcional. Ele só vai ser funcional nas formas larvais de ciclóstomos, peixes e anfíbios, e apenas nos adultos ciclóstomos, nas lampreias. Ele abre na cavidade celomática, como vocês estão vendo, abre na cavidade celomática e o ducto vai terminar lá na cloaca. Com isso, ele consegue filtrar os resíduos do sangue para a cavidade celomática. E o mesonéfro, ele vai ser funcional em quem? Então, também é uma das etapas do desenvolvimento do rim. Vai chegar nessa etapa que agora tem o mesonéfro. Mas ele só é funcional nos ciclóstomos, peixes, anfíbios e as formas embrionárias de répteis, aves e mamíferos. Como vocês estão vendo, ele já é mais complexo. Tem a cavidade celomática aqui. E aqui o que a gente consegue observar? Os vasos sanguíneos, formando aqui um tufo, como a gente viu, os glomérulos, não é? Aqui, então, tem uma cápsula envolvendo essa região que vai sair por um túbulo. O próximo é o metanéfro, que é o que nós temos, répteis, aves e nós mamíferos. É o rim funcional. Foi percebido que em alguns animais, como os tubarões, raias e teleósteos, o rim, além de atuar nessa função de excreção, também produz células do sangue. Em anfíbios e répteis, a região que fica entre o túbulo proximal e o distal, ele tem um nome diferente. Se chama segmento intermediário, mas a estrutura vai ser a mesma. Então, gente, na histologia, às vezes acontece isso. Vocês vão ver nomes diferentes por uma mesma região, por uma mesma estrutura, mas na hora de identificar, coloca-se nomes diferentes. E o tubo coletor? Então, a gente já viu o glomérulo, proximal e distal, que não tem variação, a não ser os estágios embrionários. Agora, falando o que tem de diferente nos túbulos coletores. Algumas espécies, as células podem ter cílios. Em outra, como é o caimã, na volta do túbulo coletor tem músculo. A gente não viu isso. Na aula anterior, a gente viu que ele tem o quê? Células epiteliais. Que o músculo só apareceu lá nas vias excretoras. Aqui já tem ali no túbulo coletor. Por que será a presença dos cílios em alguns organismos? A presença de túnica muscular? E aí você tem que pensar, qual o tipo de urina que este animal está produzindo? A nossa era líquida, mas tem urina que é pastosa. Então, é necessário a ajuda na condução dessa urina, seja por cílios, seja por musculatura. Tem o ducto arquinéfrico, ou ducto de Wolff.
A histologia é muito semelhante à do ureter, vai ser presente em alguns organismos, como ciclóstomus, peixes e anfíbios. Ele vai receber a urina do túbulo coletor. E em alguns organismos, como peixes de água doce e anfíbios, nesse epitélio de revestimento também tem células caliciformes. Qual seria a importância de células caliciformes numa região que tem a função de conduzir a urina, que é o ureter? Você já conseguiu pensar? Bom, o ureter então está presente em répteis, aves e mamíferos. Aí eu estou trazendo para vocês uma informação que em jacaré tem células caliciforme. Então a gente viu aqui que este que é semelhante ao ureter, presente nos ciclóstomus, peixes e anfíbios, tinha célula caliciforme. Aqui, num réptil, também tem célula caliciforme. Chegamos então na bexiga. A bexiga, como a gente viu, a função dela é armazenar urina. Mas sabe que alguns outros organismos têm uma função diferente? Em lagartos e tartarugas, ele serve até como reservatório de água em época de seca. Ou seja, justamente aquela estrutura que eu acabei de falar para vocês, que é impermeável, em alguns organismos faz troca e consegue absorver a água que está ali na urina. Ou seja, a bexiga serviu não só para armazenar urina, lógico que ali estão as excretas também, mas chega até a bexiga em um volume grande de água. Chega. E aí, na época de seca, ele pega essa água para o organismo conseguir funcionar. E além disso, faz trocas para o quê? Para equilibrar o pH do organismo. Conforme a situação, os organismos usam da sua fisiologia para conseguir sobreviver em ambientes inóspitos. Lembrando também, gente, parte de anatomia, que para alguns animais não tem uma bexiga propriamente dita, mas é uma dilatação do ureter, mas teria a mesma função, que seria reservatório. Agora, olha que interessante. Em alguns lagartos terrestres, o ducto que vai ligar a bexiga até a cloaca tem um epitélio ciliado, produz muco. E aí a gente chama de sistema mucociliar de transporte. Transporte de quê? Precipitado de urato. Ou seja, aquela urina que carrega partículas, ela pode sim causar uma injúria na parede do túbulo que está conduzindo. Para não causar essa injúria, que tem o muco. Olha a importância das células caliciformes. E qual a importância dos cílios? Locomover, ajudar a locomover este muco. Trago outra informação para vocês, que a cloaca em cobras faz uma regulação osmótica. Aquilo que nós vimos, que acontece nos rins, também vai acontecer ali na cloaca em algumas cobras. Tem um artigo, então, que fala sobre o rim da baleia, né, que é um mamífero, mas a anatomia do rim é bem diferente da nossa. A histologia é igual, a fisiologia semelhante, mas a anatomia é completamente diferente. Como que é esse rim? Ele é formado por 700 renículos. Seriam rins dentro do rim, né? E cada renículo ele tem características funcionais e anatômicas igual ao nosso rim, com a região cortical e a região medular. Mas no rim da baleia, onde estão esses renículos, o rim também, por sua vez, tem região cortical, região medular. Só que no meio das duas regiões tem uma camada de tecido conjuntivo, tem uma cápsula. No rim, então, tem um intenso plexo vascular para quê? Ajudar nessa troca. O que é uma adaptação à vida marinha, porque lembra que ela está no ambiente que tem muito sal, então este sal tem que ser retirado do seu corpo. Lembrando que em ambientes
que tem muito sal, ambientes marinhos que são frequentados pelos animais. Estes animais têm que ter uma fórmula de eliminar esse sal, seja por glândulas acessórias, como é visto no reto de tubarões, no crânio e na área dos olhos e narina ou bocas, em aves e répteis. Então, tem que ter um plus, um extra para conseguir eliminar esse sal e não apenas pelo rim, pelo sistema excretor, mas um plus nessa função. Nas dúvidas, tiramos na nossa próxima aula.